E a conversa improvável de hoje é com este senhor que está aqui. Ele tem cara de miúdo, confesso. Quando chegou a CEO da Altice tinha 43 anos, Alexandre, agora tens 44. É verdade, o tempo passa e já lá vai quase um ano. Eu bem lhe dizia que isto tem cara de miúdo. Vais fazer uma experiência. Alice, olá, quem é este senhor? A Alice é um dos produtos de inteligência artificial desenvolvido pela Altice. Bom, vamos começar pelo início. Alexandre, há praticamente um ano a gente ouvia falar da Altice pelas piores razões, era incêndios, era Ciresp, era desentendimentos com trabalhadores, estava na mira. Isto de repente desapareceu tudo. Obra do Alexandre Fonseca? Não é obra do Alexandre Fonseca, acima de tudo acho que é importante também percebermos que a Altice Portugal é incontornavelmente uma das maiores empresas do nosso país e um motor de desenvolvimento da economia e da sociedade portuguesa e portanto é normal que tudo o que se passa no nosso ecossistema tenha impacto. A realidade é que esta equipa, a Comissão Executiva que há cerca de um ano atrás assumiu funções sob minha liderança, teve um conjunto de preocupações que passaram também por criar estabilidade laboral, por aumentarmos os níveis de diálogo com os colaboradores, por também darmos uma visão melhor daquilo que nós já estávamos a fazer de bem, mas que por vezes não era devidamente comunicado e portanto temos vindo aqui a transmitir uma estratégia de proximidade ao território, de proximidade aos colaboradores, de proximidade aos portugueses, levando aquilo que nós fazemos de bem, tecnologia, investimento e inovação e portanto é isso que temos tentado transmitir no mercado. Bom, deixem-me voltar outra vez um bocado ao passado porque é muito importante para percebermos as diferenças para o que se passa hoje. Quando a Altice comprou a PT, todos nós receámos que uma série de coisas desaparecessem do mercado português, nomeadamente aquilo que era a PT Inovação, que era uma das joias da coroa da PT. Como é que tu conseguiste manter agora a Altice Labs em Portugal? Acima de tudo, é preciso perceber que esta era de facto uma joia que estava um bocadinho em bruto, se quisermos, uma capacidade tecnológica de engenharia, de inovação fantástica, com centenas de profissionais, hoje são cerca de 700 profissionais que trabalham na Altice Labs, e era importante dar-lhes uma visão clara de como é que a inovação pode ser colocada ao serviço do negócio, ao serviço das telecomunicações, da tecnologia e do Grupo Altice como um todo, porque hoje a Altice Labs já não trabalha só para Portugal, trabalha para as 10 geografias, para os mais de 50 milhões de clientes do Grupo Altice e também para 35 países e 250 milhões de pessoas em áreas em que a Altice nem sequer está presente. Hoje temos soluções da Altice Labs na Argentina, no Brasil, na Rússia, na Índia, nos Estados Unidos e em França, operações da Altice também, e portanto temos aqui um conjunto de soluções que foram focadas e focadas acima de tudo naquilo que para nós é relevante. Como é que a tecnologia pode ajudar a transformar para melhor a vida das pessoas e a performance das empresas. E é isso que temos feito e é um caso de sucesso porque 3 anos depois, hoje a Altice Labs é reconhecida, eu diria quase, como uma referência daquilo que se faz de inovação tecnológica em Portugal. Mas pela sua competência, o ponto é esse. Pela competência, pela capacidade de engenharia, pela capacidade de entrega. Um exemplo concreto dessa capacidade hoje, as caixas, os routers Wi-Fi que estão no mercado americano, em Nova Iorque e noutras cidades americanas, se nós os virarmos por baixo dizem Made in Portugal. Toda a engenharia portuguesa. Foi desenvolvido, desenhado, eu assisti ao desenho em AutoCAD da caixa, do plástico que faz aquela caixa. E são fabricadas em Portugal, em fábricas em Águeda, com os nossos parceiros, onde nós fazemos o próprio fabrico. E portanto é isto que hoje a engenharia portuguesa leva ao mundo, a mercados como os Estados Unidos, Israel, República Dominicana ou França, além de outros em que nós não operamos enquanto operadores, mas também vendemos soluções. Uma pergunta que os analistas às vezes me fazem, que é, bom, tu estás num grupo, Altice, que apesar de tudo tem uma dívida muito elevada. Foi por isso que venderam as torres de comunicação da ESPT? A questão da dívida muito elevada é uma questão que tem que ser colocada na perspectiva correta. O negócio das telecomunicações é um negócio de capital intensivo e, portanto, é fundamental que exista, e todos os grandes operadores têm parceiros financeiros que suportam o crescimento, seja ele por mergers and acquisitions, por aquisições, seja crescimento orgânico e de investimento em tecnologia. Esse é um tema que não nos preocupa, porque já o manifestámos publicamente, que aquilo que é as nossas responsabilidades não só têm maturidades longas, como também temos uma capacidade intrínseca de suportar essas maturidades e de pagar essas dívidas. E, portanto, é um tema que não nos preocupa. Aliás, em Portugal, falando do caso da dívida em Portugal, a Altice Portugal é das poucas empresas em Portugal que tem 0 de dívida bancária. Todo o endividamento da Altice Portugal é ao seu grupo, à sua casa-mãe. E, portanto, esse é um tema que, de facto, não nos preocupa. O tema das torres é um tema diferente.
Nós acreditamos claramente que as telecomunicações modernas têm que se diferenciar pelo serviço que dão aos seus clientes, pela qualidade de serviço, pela capacidade de inovação, e as infraestruturas são hoje meras utilidades que nós utilizamos para chegar à casa das pessoas. As torres de telecomunicações são um exemplo. Não é core business, não é? Não é core business, e que fique claro, nós não vendemos aquilo que está no topo das torres e que é o mais importante, que é o sistema de rádio que transmite para os nossos dispositivos móveis. Esses continuam a ser a nossa propriedade. Nós vendemos a estrutura metálica que suporta essa componente, os geradores, as componentes que estão na base. E essas, é verdade que Portugal tem que dar um passo em frente no sentido de ganhar sinergias. Os vários operadores têm que ser capazes de perceber que existe um modelo de partilha destas infraestruturas civis que nada diferencia no seu serviço e depois, a seguir, diferenciamos-nos por aquilo que oferecemos ao nosso cliente. Não é se a minha torre é mais alta ou mais baixa que faz a diferença. E tem sido essa a aposta da PT, aliás, da PT, da Altice. Nós olhamos hoje em dia para as telecomunicações e já não é nada do que era no passado, não é? Vocês já oferecem serviços. Muitos serviços. Obviamente que o mercado empresarial aí está um pouco mais avançado nessa perspectiva. Hoje nós suportamos serviços tão importantes como o Serviço Nacional de Saúde 24, o SNS 24, é um exemplo de um serviço que tem uma vertente tecnológica, mas que a componente dos enfermeiros, etc., é uma componente que está presente. Soluções de processamento de salários, soluções de data center, de storage, soluções de Internet of Things. Hoje, por exemplo, em alguns municípios portugueses, nós estamos a fazer a gestão e a automação da recolha de resíduos urbanos. Ou seja, automatizar, por exemplo, as rotas em que os caminhões do lixo fazem a recolha, já são inteligentes, porque ele sabe qual é o caixote que está cheio, o caixote que está meio ou o caixote que está vazio. E, portanto, o caminhão não vai buscar um contentor que está vazio. Estes são exemplos de como podemos transformar, efetivamente, já as telecomunicações, e isto são soluções hoje reais em Portugal, que a Altice oferece. Alexandre, eu tenho reparado nos últimos meses, até porque eu fui apresentador do Altice Labs, o prémio, e já vamos, mas eu tenho reparado que tu não paras. Tu estás a conversar com os teus quadros, estás a conversar com os trabalhadores em geral, tu vais aos municípios, tu vais às universidades, andas pelo país fora. Como é que consegues ter tempo para isto tudo? Acima de tudo, gostando muito daquilo que fazemos. Esta Comissão Executiva tem primado exatamente por isto. Proximidade para nós não é apenas um conceito da nossa estratégia, também o é, mas acima de tudo é uma experiência que nós estamos a tentar levar ao território. Estar próximo dos portugueses é perceber que Portugal, apesar de ter 700 km de extensão, tem realidades muito diferentes. Nós temos as grandes cidades onde a tecnologia é quase algo com que nós vivemos no dia-a-dia, mas ainda temos quase um terço dos portugueses que nunca acederam à internet e não usaram um computador. E é importante ir, e nós estivemos recentemente, por exemplo, em Alcotim. Vamos estar agora dentro de algumas... Eu ia-te perguntar para o Alcotim, resolveste o problema do Presidente da Câmara? Estamos a trabalhar com Alcotim, um dos mais pequenos em população municípios do país, mas muito grande em área, que tem um projeto de Smart Cities. E estamos a trabalhar com eles. Vamos estar agora dentro de algumas semanas no Vimioso, em Trás-os-Montes, também num pequeno concelho, onde temos fibra óptica hoje, no Vimioso. E, portanto, sermos capazes de estar desde a Ilha de Porto Santo, desde a Ilha do Corvo, a estas regiões, e irmos lá, falar com os autarcas, com os empresários, com os gestores, com os nossos colaboradores, sermos capazes efetivamente de estar lá e de perceber ao vivo as problemáticas e aquilo que é a assimetria que ainda existe em Portugal do ponto de vista digital. Falarmos de sociedade digital é muito bonito, mas temos que perceber que existem sítios do país em que nós ainda temos que fazer um esforço enorme para levar conectividade, como fizemos na Serra da Estrela para 150 mil pessoas. É este motivo que nos leva a estar presentes no território e com muito gosto a corrermos os concelhos e as regiões do nosso país. Uma pergunta ainda sobre o ano passado e o terrível momento que a Altice passou. Quando foi dos incêndios, a primeira crítica e o primeiro retrato que apareceu culpado daquilo era a Altice, por causa do Ciresp. Vocês tiveram um sangue frio impressionante, conseguiram esperar 2 ou 3 meses para reagir. Foi difícil fazer isso? Acho que é normal que em momentos complexos, muitas vezes algumas pessoas podem ter a tendência de fazer aqui uma reação a quente e dizer algumas coisas que eu acredito que depois, mais tarde, se possam até ter arrependido do que disseram. Mas eu sei que inclusive houve injustiças cometidas em relação ao trabalho da Altice, mas vocês não disseram rigorosamente nada. Não, nós preferimos focar os nossos esforços e tenho que aproveitar e faço sempre para destacar o trabalho dos milhares de colaboradores da Altice Portugal que estiveram no terreno em condições muitas vezes muito difíceis a reconstruir em semanas ou em poucos meses aquilo que demorou décadas a ser construído em alguns casos, redes que demoraram décadas a ser construídas, e estivemos ao lado dos autarcas de freguesia, a explicar às pessoas o que é que tinham que fazer e como é que podíamos fazer a reconstrução daquelas redes. Foi preciso manter esse sangue frio, mas acho que compensou. Primeiro porque fizemos um extraordinário trabalho, não só reconstruímos as redes, como reconstruímos em fibra óptica redes de cobre antigas,
criámos laços que hoje são laços fundamentais com os autarcas e com as populações. Hoje, quando vamos a estes municípios, são estes municípios afetados que herderam efetivamente, que hoje nos agradecem. Eu estive em Oliveira do Hospital, em Ceia, em Arganil, em Pampilhosa, em que os autarcas nos agradeceram o esforço da Altice Portugal e dos seus técnicos naqueles momentos difíceis dos incêndios. E depois tivemos a capacidade também de continuar insistentemente a reforçar aquilo que vínhamos a dizer há alguns anos. A rede Ciresp, da qual nós nem sequer éramos acionistas maioritários à data, era agora são. Que desde a passada quarta-feira que já somos, mas efetivamente fomos capazes de continuar com a mensagem de que aquela rede não falhou. O que acontece é que a rede, por desenho e por contrato, não estava preparada com os níveis de redundância que uma rede de emergência deveria ter. Ou seja, poupou-se demasiado quando ela foi criada em 2006 e depois foi essa poupança que originou faltas de funcionalidades neste momento. Eu não sei as razões que levaram à data, o que eu sei de forma factual é que no verão do ano passado a rede Ciresp não estava dotada de questões de redundância ou de resiliência e que, nessa perspectiva, nós estávamos a cumprir o contrato integralmente. A rede é que não exigia, nós não podemos pedir a uma bicicleta que transporte mercadoria pesada como um caminhão-tiro. São coisas distintas, não quer dizer que a bicicleta não faça o seu caminho e o seu trabalho e bem feito. O Ciresp fez esse trabalho e fez o trabalho bem feito. É verdade que tinha lacunas. Lacunas essas que o tempo deu-nos razão e a tal cabeça fria e sangue frio deu-nos razão. Foi decidido pelo Governo implementar medidas de redundância de comunicações através de satélite, como nós tínhamos vindo a propor há alguns anos, e também de redundância elétrica. E o que vimos este ano foi que nas 3 grandes crises que tivemos no verão, Cascais, Monchique e o Leslie, nestes 3 eventos tivemos os presidentes de Câmara de todos estes concelhos afetados publicamente a enaltecer o trabalho do Ciresp e a redundância que foi ativada e que funcionou e garantiu as conectividades. Portanto, não foi preciso também que o Ciresp venha parar às mãos do Estado para funcionar, não é? Não, eu diria que aquilo que aconteceu foi uma evolução natural, nós temos-lo dito e eu quero e acredito profundamente que nós somos o único operador em Portugal com capacidade técnica para poder assumir uma rede desta dimensão com esta complexidade e mostrámos-lo. Implementámos em tempo recorde estas redundâncias de comunicações e energia e vimos na prática neste verão o sistema a funcionar. Bem, eu agora vou pedir aqui ao nosso operador de câmara para me acompanhar com o Alexandre. Vamos aqui ao lado onde está disponível uma solução de 5G, não é, Alexandre? Bom, enquanto vamos andando, eu vou recordar uma conversa recente que o Alexandre fez num evento público, onde questionava a questão do faz sentido andarmos a correr já todos a falar em 5G? Alexandre, faz sentido? Acho que é importante, e ainda há pouco falávamos de inovação, e a Altice Labs tem de facto tido um papel muito importante naquilo que é a própria definição a nível dos esforços europeus, a nível da Comissão Europeia, daquilo que é a definição dos estándares do 5G. E nessa perspectiva, numa lógica de inovação, sim, é importante, e nós temos-lo feito, estarmos ativamente a trabalhar, e temos aqui demos com 2 parceiros nossos, que é o Huawei e com a Ericsson, demos reais já de 5G. Isto é um facto e é necessário. Agora, se comercialmente faz sentido nós estarmos já a explorar, a resposta é não. Hoje as redes, aliás, eu fiz ainda há pouco aqui um teste na nossa rede 4G+, em que atingimos débitos com um telemóvel normal, débitos de 250 megabits por segundo. Eu confirmo, eu vou-lhe dizer que há bocado fiz aqui o teste sem o Alexandre saber e dava 250 megabits por segundo. E portanto isto nota que de facto a tecnologia 4G em Portugal, a Altice Portugal, ainda não está totalmente explorada. Ainda não atingiu o seu limite. 5G tem, no entanto, outras características que eu acredito que dentro de alguns anos existirão casos concretos que vão obrigar a que uma nova tecnologia seja implementada. Questões como a redução das latências, ou seja, o tempo que demora as mensagens a chegarem do equipamento terminal até à antena. Questões como a densidade, ainda maior do que esta, porque estamos a falar de milhões de dispositivos, frigoríficos, carros, contentores do lixo. Internet of Things. Internet of Things. Portanto, tudo isto vai obrigar a que a tecnologia 5G seja explorada. Mas hoje, com os níveis de utilização em Portugal, que aliás são dos mais evoluídos e mais avançados da Europa, é verdade, ainda não temos essa necessidade e não sentimos essa necessidade. E a minha preocupação, que eu acho que por aquilo que tenho assistido é partilhada por todos os operadores no mercado português, é que a questão do 5G seja uma necessidade do mercado a pensar no consumidor e não se transforme apenas numa forma de financiamento do Estado, que não deve ser, obviamente... Por causa das licenças. Exatamente, e daquilo que aconteceu, por exemplo, a Itália. Itália
os leilões de 5G atingiram valores na casa dos 6 mil milhões de euros e que os próprios operadores consideraram O irracional. Tesouro Italiano precisa de dinheiro, Alexandre. Certo, mas os próprios operadores disseram que era irracional e disseram outra coisa publicamente, é que quem iria pagar a fatura são os consumidores. E é isso que nós não queremos em Portugal. Alexandre, isto está aqui, é a imagem do pavilhão a 360. Exatamente, é um exemplo de um caso de utilização do 5G, neste caso através de um conjunto de câmaras que estão espalhadas neste pavilhão, é possível nós termos uma visão com uns óculos, como se estivéssemos a flutuar ao cimo deste pavilhão. Olha, eu fiz o teste aqui com estes óculos e de facto parece que estamos a flutuar, parece que estamos imersos dentro da própria realidade. Imagine você daqui a uns anos, um concerto de YouTube já não tem bilhete. Olha, enfia uns óculos destes, é como se estivesse nesse ambiente, é alucinante. É sim, aliás, é uma experiência mais imersiva, a palavra é mesmo essa, e o 5G permite, lá está, a composição de várias imagens em alta definição, provenientes de várias fontes, combiná-las em tempo real e disponibilizá-las num dispositivo móvel, sem latências, como às vezes nós temos ainda nas redes móveis atuais, não que não seja possível. Aliás, o Web Summit está neste momento a ser transmitido em direto nas plataformas Mel através de uma app, mas obviamente que é o sistema tradicional de um conjunto de câmaras fixas. Aqui temos um conjunto de câmaras que compõe uma imagem 360 e, portanto, é um exemplo de como a tecnologia 5G pode efetivamente melhorar a experiência de utilização, o caso do vídeo. Porque nas redes móveis hoje, e é importante que também se tenha esta visão, fala-se muitas vezes da Killer App, qual é de facto o grande drive para as redes móveis. E esse não é preciso reinventá-lo, já existe, chama-se vídeo. Hoje, uma parte fundamental do consumo de dados nas redes móveis é vídeo. Ontem, na sessão de abertura do Web Summit, quando o engenheiro António Guterres esteve no palco, tivemos alguns milhares de streamings para o Facebook a partir do Altice Arena. E, portanto, este é o exemplo concreto de como, com a rede Wi-Fi que nós montámos aqui no Altice Arena e na FIL... Está a funcionar lindamente, aproveito para dizer... E, portanto, este é um exemplo de coisas que podemos fazer. O 5G, como vemos aqui, com estes dois parceiros, com a Huawei e com a Ericsson, temos aqui exemplos concretos, temos já equipamentos terminais. Este equipamento que aqui está, que é também o equipamento terminal, 5G, é um router 5G que vai permitir ter acesso já a uma rede 5G. Deste lado temos antenas 5G da Ericsson também. E, portanto, estamos ativamente a trabalhar, estamos prontos, tecnologicamente o país está pronto. Tens ideia do horizonte temporal para o 5G? Eu acredito que, do ponto de vista comercial, antes de 2021, 2022, não será uma realidade termos serviços comerciais. A tecnologia já é hoje, já em 2018, mas comercialmente explorado com produtos, eu acredito que entre 2021 e 2022 será viável. Alexandre, antes de pedir a opinião sobre a Web Summit e a importância que isto tem para nós e para a Altice também, deixa-me perguntar-te se tu podes levantar um bocado o véu de uma coisa que vocês vão anunciar na área do ensino e acho que vão anunciar aqui na Web Summit. É verdade, não vou revelar tudo, mas vamos ter uma... Isto foi uma surpresa desagradável para o Alexandre. Não, mas vamos ter amanhã aqui uma sessão em que vamos contar com a presença de alguns membros do Governo, nomeadamente também o Sr. Ministro da Educação, com a Direção-Geral de Educação, porque nós acreditamos que, além daqueles pilares que eu já referi há pouco, do investimento, da inovação, da tecnologia, há um pilar para nós que é fundamental, é o pilar da intervenção social. E aí temos vindo a fazer um trabalho intenso através da Fundação de desenvolvimento daquilo que nós chamamos a digitalização do processo educativo. E o que nós vamos apresentar aqui são soluções, duas em particular, mas mais com enfoque numa solução, desenvolvida pela Altice Labs, que vai ajudar ou continuar a ajudar naquilo que é a transformação do sistema educacional português para um mundo mais digital. É esse o nosso objetivo e que se junta a projetos que já são reconhecidos. O projeto Khan Academy, que nós levámos a 800 alunos na Zona Oeste, é um exemplo concreto de como podemos envolver pais, alunos, professores, numa plataforma digital e que melhora os resultados dos nossos alunos. Muito bem. Alexandre, a falar do Altice Labs, eu há 2 semanas fui o host do vosso evento, impressionou-me, porque vocês conseguiram passar a mensagem para uma série de países. Aquilo é importante para a imagem da Altice. É importante para a imagem. Já agora, os participantes no evento estão mesmo aqui ao lado a tentar vender as suas ideias. Isso. É exatamente, ou seja, é importante para nós em termos de imagem, porque inovação é um dos nossos pilares de atuação, mas é muito importante porque nós temos que perceber que o mundo tecnológico está a mudar. Sem prejuízo das centenas, milhares de engenheiros que trabalham nas várias operações da Altice no mundo inteiro, nós temos que perceber que hoje as gerações mais jovens, os jovens que têm hoje 20 anos, 25 anos, têm uma forma diferente de ver o mundo e são os consumidores da amanhã. E a melhor forma de nós os incorporarmos neste desafio, neste nosso projeto, é estimularmos exatamente que as suas ideias, os seus projetos, possam fazer parte da nossa rede.
além dos prémios monetários que atribuímos, nós atribuímos algo muito importante. A capacidade de eles estarem aqui presentes no Web Summit connosco. Tem mais importância do que o dinheiro. Exatamente, e também de podermos levar estas soluções a clientes empresariais nossos nos Estados Unidos, em França, em Israel ou na República Dominicana, que podem vender as suas soluções reais com a segurança de que, obviamente, uma destas startups não tem a marca e, portanto, muitas vezes não inspira a confiança a uma grande empresa, mas se surgir de mão dada com a Altice USA, com a Altice França ou a Altice Portugal, tem uma credibilidade diferente. E é isso também que nós oferecemos e daí a importância deste próprio ambiente do Web Summit de estimular o empreendedorismo e a partilha de ideias. Qual é a importância disto para a Altice e para o país? Bem, para a Altice tem dois grandes blocos de importância. A importância de mostrarmos a nossa capacidade de engenharia. Nós temos tido feedback de que este evento é único a nível mundial em termos da densidade de equipamentos ligados e da rede Wi-Fi. Ainda ontem o Mayor da cidade de Toronto nos pedia para nós efetivamente conversarmos com eles e explicar-lhes como é que nós podemos fazer uma rede com esta densidade de Wi-Fi e a funcionar. Brutal. E portanto isso é de facto uma mostra da capacidade da engenharia portuguesa e da entrega. Não é só dizer que fazemos, é entregamos, montamos, e este é o terceiro ano em que, nas palavras do PEDI, foi imaculado o serviço nos últimos anos e até hoje está a ser também. E portanto esse é um ponto importante. O segundo ponto é importante exatamente na lógica de estimularmos o ecossistema de empreendedorismo e de inovação. Uma das questões que eu fiz questão de transmitir para aquilo que é o desafio Altice Labs é a lógica do ecossistema. A Altice Labs não está sozinha, trabalha com as principais universidades portuguesas, com um grupo de aceleradores e de incubadoras, com startups, e é este ecossistema de inovação que nós também desenvolvemos aqui. Para o país, bem, eu diria que as próprias palavras do Sr. Ministro Adjunto da Economia aqui no pré-evento que fizemos no domingo no nosso stand, ele dizia que 300 milhões de euros é o impacto estimado, segundo a Universidade do Minho, para a economia nacional. É esta a importância, é tirarmos proveito deste momento que Lisboa e Portugal está a atravessar de atração de estrangeiros, de turismo, de investimento, e podermos também passar uma imagem diferente do país. Exatamente, passarmos uma imagem. Há uma imagem que eu gosto de transmitir e que se calhar é muito visual para muitos de nós. Esta é uma revolução, nós estamos a atravessar uma revolução. Esta é a primeira revolução, do ponto de vista económico, a nível global, em que nós não sofremos de problemas conjunturais. Sofremos de temas geográficos, da nossa posição no extremo da Europa, sofremos da escassez de carvão ou de aço noutras revoluções industriais. Nesta nós não temos problemas geográficos ou de matérias-primas. Temos tudo o que é preciso, que é o capital intelectual, a engenharia portuguesa, que é do melhor que se faz no mundo. E, portanto, esta é a primeira revolução mundial em que nós podemos estar na pole position, e acho que é essa a nossa responsabilidade de empresas como a Altice Portugal, colocar Portugal nesse mesmo radar. Muito bem. Alexandre Fonseca, parabéns pelo excelente trabalho na Altice. Obrigado, e já agora que isto corra da melhor maneira também para a empresa. Vai correr. E obrigado por esta entrevista à Cor do Dinheiro. Muito obrigado. Podes fechar.